Bom pessoal, bem-vindo ao segundo episódio da História da Igreja. Espero que vocês estejam gostando. Quem não viu o primeiro episódio, assista para você não ficar perdido no segundo episódio. Continue assistindo esta playlist. Eu vou deixar na descrição a playlist onde você pode ver todos os episódios que já saíram. Vai ser muito importante para todos vocês, para mim e para todos que ouvirem. Eu tenho certeza que Deus vai edificar muitas pessoas através deste trabalho. Não esqueça de compartilhar com seus irmãos, pois este é um assunto às vezes esquecido nos dias de hoje e precisa ser relembrado sempre. Então vamos lá. Nós falamos no último vídeo, no primeiro episódio, um pouco sobre a facilidade como Deus mexeu no cenário para que o evangelho chegasse. E hoje vamos falar um pouco sobre Pedro, Depois João, depois Paulo. Vamos falar sobre os líderes da Igreja Apostólica. Começaremos com Pedro. 50 dias depois ali da crucificação de Cristo, 10 dias depois da ascensão de Cristo, ocorre o Pentecostes. E o Pentecostes ele marca o nascimento da igreja, ok? Haviam 120 crentes que estavam esperando, orando ali, e o Espírito Santo enche esses 120 crentes. E quando o Espírito enche estas pessoas, causa uma grande sensação. Então alguns ali começam a observar e até acusam os cristãos ali de estarem embriagados. E é neste momento que Pedro surge ali como porta-voz da igreja primitiva. Vocês podem perceber que no livro de Atos, Pedro é o personagem principal ali nos primeiros 15 capítulos. Pedro, ele assume, a liderança da pequena comunidade de crentes antes do Pentecostes. Pedro ali, ele é o primeiro dos 12 a ver Cristo ressurreto, E nós lembramos ali que ele até insiste, que Judas Iscariotes, que traiu Jesus, fosse substituído. No Pentecostes, Pedro prega um sermão super inspirado pelo Espírito Santo, E acaba ali acontecendo que 3.000 conversões acontecem. Ele ultrapassou, os limites do judaísmo exclusivista ao falar sobre Jesus. Em Atos 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então aqui vemos, Pedro ultrapassando os limites daquele judaísmo exclusivista, e nós vemos outros traços importantes da liderança de Pedro também. Ele faz milagres, ele desafia autoridades de Jerusalém, ele disciplina Ananias e Safira. Vou estar deixando também o versículo aqui, quem quiser ler, pausa para não ficar muito grande, é só você pausar a tela, tá? E ele também estabelece diáconos como auxiliares para que os apóstolos pudessem estudar e pregar. Pedro também teve um deslize, em Antioquia, ali em Gálatas 2:14, nós podemos ver um pouco, e ele se afasta, da comunhão com os gentios convertidos. Mas nós podemos ver que Pedro ele defendeu a expansão do evangelho no mundo gentílico, apesar deste deslize. Mas, além de tudo isso, existe uma dúvida muito interessante que até nos dias de hoje a gente vê por aí nos assuntos, Será que Pedro foi o fundador da Igreja de Roma? O primeiro bispo, consequentemente ali o primeiro papa? Bom, pessoal, existem evidências incompletas ali que apontam para um trabalho de Pedro, um trabalho missionário, realizado ali por ele em Antioquia, e mais tarde em Roma, mas não existe evidências de que tenha sido o bispo de Roma ou permanecido por muito tempo naquela cidade, Não tem evidências nem que ele tenha permanecido muito ali naquela cidade, Quanto mais ser bispo de Roma. O fato é que os estudos recentes mostraram que a igreja tinha uma estrutura presbiteriana no 2º século e bastante descentralizada no 4º século. Então é difícil aí afirmar que Roma foi o centro eclesiástico, quanto mais teológico, aí da igreja cristã primitiva. E na melhor das hipóteses aí foi apenas um lugar de honra. Bom, nós vamos falar um pouco agora sobre o fim da vida de Pedro, e está bem marcado ali pela tradição tudo isso, A melhor evidência, que afirma a sua morte como um mártir durante as perseguições de Nero, por volta ali de 68 d.C., é do livro apócrifo, Atos de Pedro. Afirma ali que Pedro é crucificado de cabeça para baixo numa cruz romana.
Dizem que a questão ali dele ter sido crucificado, né, se encaixa bem com as palavras de Cristo em João 21, 18 e 19. Porém, pessoal, não é possível ter uma certeza quanto a isso, tá bom? Então, falando rapidamente de Pedro, tá? Vamos falar um pouco de João agora. Ele era conhecido ali como uma das colunas da igreja de Jerusalém. João, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, né? Era colega de trabalho de Pedro. Juntos eles curaram, né? Pregaram em nome de Jesus. E quando tentavam parar eles obedeciam à voz de Deus ao invés de obedecer à voz dos homens. Pedro e João, eles exercem ali uma supervisão geral sobre a crescente igreja de Samaria, impõem ali as mãos, né, sobre os novos convertidos samaritanos, e depois da morte do irmão de João, o irmão de João, que era Tiago, o nome de João não aparece mais ali no livro de Atos, mas Apocalipse narra o exílio de João, que provavelmente foi ali no início da década de 90, pelo imperador romano Domiciano. Como vocês sabem, ele foi mandado para Patmos por pregar a palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Vocês lembram que eu tinha falado, né, que eles não paravam quando tentavam calá-lo, né? Eles obedeciam à voz de Deus e não dos homens. Então João ali, ele registra suas visões dos acontecimentos acerca da segunda vinda de Cristo, né? Ao que parece ali, o imperador Nerva libertou João do exílio na ilha de Patmos entre 96 e 98 ali depois de Cristo. E depois desse exílio, a evidência mais confiável coloca João ali em Éfeso, onde depois de viver até uma idade avançada, ficar velho ali, ele morre de morte natural. Porém, ali é muito interessante porque João ele treina discípulos ali, Policarpo, Papias e Inácio. E esse Policarpo, esse Papias, esse Inácio, todos foram líderes estratégicos da igreja no segundo século. E o fato é que João ele exerce ali um papel de mentor muito importante, né? Dando verdadeiro significado ao título proferido ali, né, de presbítero, presente ali na abertura da carta de 2 João e 3 João, né? A gente consegue ver muito bem o significado de presbítero e a gente vê muito esse significado na liderança ali de João. E para a gente terminar um pouco de falar sobre a importância de João, para vocês terem noção, o Evangelho de João é muito importante, é singular, né? Somente 8% tem relação com os evangelhos sinóticos, que são o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, tá bom? Os 92% restantes são informações exclusivas que não tem no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Então, imagina a importância que tem isso para nós hoje. E uma marca importantíssima dele, né, um excepcional ensinamento dele é sobre a divindade de Cristo, né? Jesus é o Logos eterno, o grande eu sou, e daí vai. E por último, agora já falamos um pouquinho de Pedro, João, vamos falar um pouco também de Paulo. Foi outro líder importantíssimo da Igreja Apostólica. Nele ali nós vamos encontrar 3 grandes tradições da antiguidade. Em termos religiosos, ele era judeu, tá? Culturalmente, ele era grego e politicamente, ele era romano. E nós vamos explicar um pouco disso, tá? Bom, Paulo nasceu em Tarso, era a principal cidade da província da Cilícia, e Paulo ali ele compreendia a herança judaica em termos da aliança abraâmica. É possível que seus pais tenham lhe dado o nome de Saulo em referência ali a Saul, o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. E nesse primeiro ponto a gente consegue ver um pouco ali da religião de Paulo. Em termos religiosos, ele era judeu. Vamos falar um pouco agora, né? Culturalmente, ele era grego. Vamos explicar, tá? Paulo ele é instruído ali no farisaísmo, né? Na escola rabínica de Jerusalém, dirigida por Gamaliel. A gente pode ver ali em Atos 22:3, Filipenses 3:5. E sua familiaridade com os escritores gregos, a gente pode ver ali em Atos 17, versículo 28, 1 Coríntios 15:33, Tito 1:12. A gente pode ver que ele tinha familiaridade com os escritos gregos e ele usava a argumentação grega. A gente pode ver em Romanos 2:1, né?
Romanos 3:20, Colossenses 1:15 até 20. E esse uso dessa argumentação grega de Paulo nesses escritos sugerem que ele tinha influência greco-romana. Vocês lembram que no primeiro episódio a gente falou ali sobre como pensava, né, as pessoas do primeiro século, que os romanos conquistaram os gregos militarmente, mas os gregos conquistaram Roma intelectualmente, né? Então, o uso da argumentação grega aí por Paulo sugere muito uma influência greco-romana. E os fariseus, eles não eram aí muito amigáveis em relação a novos movimentos religiosos, tá? Como todo mundo que já leu a Bíblia aí vai entender um pouco que eles não eram nem um pouco receptivos, tá? Tanto que em Atos 9, versículo 1 e 2, o rabino Saulo não tem nenhuma dificuldade em aceitar o encargo do sumo sacerdote de extraditar ali judeus cristãos para Jerusalém. Mas no caminho para aquela cidade ele tem um encontro com o Messias, né, com Cristo, e acontece ali a sua conversão. Depois da sua conversão se passam 13 anos e ele faz sua primeira viagem missionária próxima ali do ano 48 depois de Cristo. Devem ter sido muitos anos de aprendizado, né, transformação. É muito importante para a gente ver também, poxa, todos teriam ele ali como o cara que, se converteu, vamos para cima, né? Mas podemos perceber aí que 13 anos ali separam a conversão dele da sua primeira viagem missionária. Isso passa uma lição muito importante, né? Que as coisas não acontecem do dia para a noite. Mas vamos continuar. Paulo, ele afirmava ali ser o missionário dos gentios, né? As viagens missionárias que Lucas escreve ali em Atos vão confirmar isso, né? E a primeira delas é provavelmente ali a que provoca mais controvérsia. Bom, nessa viagem nós podemos acompanhar em Atos 13, 14, né? Paulo e Barnabé eles vão ali evangelizar Chipre e a parte sul da Galácia. As igrejas ali, né, dos gentios iam florescendo, só que duas perguntas surgiram, duas perguntas muito importantes. A primeira era: qual era o relacionamento entre o cristianismo e o judaísmo? E a segunda era: de que maneira uma pessoa é justificada? Porque um grupo, pessoal, de judaizantes ali, proveniente da Judéia, insistia ali na necessidade da circuncisão para a salvação. Então eles chegavam e falavam: você quer ser salvo? Você precisa da circuncisão para ser salvo, senão você não vai ser salvo. E a pregação do Evangelho da Graça que Paulo pregava contradizia totalmente a necessidade dessa circuncisão. A consequência ali foi o Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Esse concílio, pessoal, ele confirmou a doutrina da graça ali pregada por Paulo, adicionado apenas que os gentios convertidos se abstivessem ali de determinadas práticas, ok? Assim, o ministério de Paulo da justificação pela fé e nada mais era confirmado. E logo após o concílio, Paulo embarca em mais duas viagens missionárias registradas ali em Atos 15 até o capítulo 21. A maior luta ali de Paulo, né, para deixar um pouco mais simples para quem não entende o que era a justificação, mas Paulo ele estava pregando que a salvação é pela fé e nada mais. Ou seja, nós somos salvos pelos méritos de Cristo, né? Só somos considerados justos porque Ele tomou o lugar da culpa, Ele tomou o nosso lugar na cruz e agora nos declarou justos. Nada mais. Não precisa de circuncisão, não precisa vestir roupa X, roupa Y, não é dessa forma. A justificação, somos declarados justos pelo amor de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Ponto final. Logo após esse concílio, então, Paulo embarca, né, em mais duas viagens missionárias registradas em Atos. E depois dessas duas viagens, Paulo vai a Jerusalém relatar algumas coisas a Tiago e aos presbíteros, né, sobre as atividades das igrejas, dos gentios. Só que ali, em decorrência de acusações forjadas, as autoridades romanas vão e prendem Paulo. E nos 2 anos seguintes, aí, Paulo vai ficar preso em Cesareia.
e ele foi submetido ali a julgamento pelo seu procurador romano Félix, por seu sucessor Pórcio Festo e por Herodes Agripa II, o rei nominal dos judeus. Então, ali preso, Paulo declara sua cidadania romana. Você lembra que a gente falou ali no início das descrições de Paulo que ele era politicamente romano. Paulo aqui, preso, ele apela ali, declarando a sua cidadania romana. Ele apela a César e vai para Roma, onde permanece numa prisão domiciliar. Os teólogos têm uma dificuldade para determinar ali com exatidão a cronologia, os nomes dos lugares mencionados nas epístolas pastorais ali de 1ª e 2ª Timóteo, Tito, mas a hipótese mais aceita é de que Paulo foi liberto e depois ele ministra durante mais 6 anos, de 62 depois de Cristo até 67 por ali. E alguns outros estudiosos vão até sugerir que Paulo não ministra apenas ali na Ásia Menor e na Grécia. Ele alcança a Espanha antes de ser preso no auge da perseguição ordenada por Nero, né? E é bastante provável, pelo menos aqui, é bastante provável que ele tenha sido decapitado, morto, né, na primavera de 68 depois de Cristo. Então, pessoal, foi muito importante falar hoje um pouco de Pedro, João e Paulo, né? Líderes apostólicos ali que deram a vida pelo Evangelho. E falei bem rapidinho aqui sobre eles, porque a gente já tem bastante informação na Bíblia, mas era importante a gente dar um resumo aqui para a gente conseguir entender agora um pouco o que vem por aí.